Olá pessoal, tudo bom? A gente vai agora resolver questões de área. Então a gente vai fazer área de figuras planas e vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, a Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então, a planta da cozinha dela tem um retângulo de 3 metros, 3 metros de altura por 2 de base. Temos um quadrado de 2 metros de lado e temos um triângulo com 1 metro de base. Então, ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a... Vamos lá para a resolução. Bom, então nós temos aqui um retângulo, cuja área é base vezes altura. A base vai ser de 2 centímetros, vezes a altura, que vai ser de 3 centímetros. Então, 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados. No caso aqui, o quadrado, a gente vai fazer lado vezes lado. A área do quadrado vai ser 2 vezes 2, então vai ser 4 centímetros quadrados. E, no caso aqui, o nosso triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a gente vai ter a base de 1 centímetro, e a altura vai ser a mesma da altura do quadrado, 2 centímetros. Então, 1 vezes 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 fica 1. 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Caso pessoal, no final você vai ter que juntar as 3 medidas. Então, vai ser 6 mais 4 mais 1, juntando todas, 11 centímetros quadrados. Fica aí uma correção, porque a medida não é em centímetros quadrados, tá, gente? A medida é em metros quadrados. Quando eu fiz a resolução do vídeo em centímetros quadrados, ok? Então, fica essa correção. Vamos ao segundo exemplo. Qual é a área da parte colorida da figura, sabendo que o raio do semicírculo é igual a 10 centímetros? Pronto. O raio, pessoal, é do centro do semicírculo até a sua borda. Então, nós temos 3 medidas aqui de raio. Temos aqui um pedaço do lado da base do triângulo, o outro pedaço da base medindo 10 centímetros e a altura também medindo 10 centímetros. Então, essa base aqui vai medir 20 centímetros e a altura vai medir 10 centímetros, isso do triângulo. E também temos um meio círculo com raio de 10 centímetros, como a questão está dizendo aqui, o raio do semicírculo é igual a 10 centímetros. Então, aqui a gente consegue divisar duas figuras, onde a gente tem um triângulo de base 20 e altura 10, e um semicírculo que vai ter o seu raio de 10 centímetros. Vamos à resolução. Então, aqui o raio é 10 centímetros, então do centro até qualquer uma das bordas vai ser 10 centímetros. E, no caso, a gente perfaz uma base do triângulo de 20 centímetros. Vamos calcular primeiramente a área do triângulo, base vezes altura, dividido para 2. Então, nós vamos ter a área igual a 20, que é a base inteira, vezes 10, que é a altura, dividido para 2. Dividindo 20 para 2, vamos obter 10. E 10 vezes 10, a área do triângulo vai ser 100 centímetros ao quadrado. Logo após, vamos calcular a área do semicírculo. Que no caso, o semicírculo, a gente calcula a área como π vezes raio ao quadrado. No caso, a gente vai ter que dividir por 2 porque é a metade de um círculo. Adota-se o π aproximadamente 3,14, esse símbolo que eu utilizei significa aproximadamente, certo? E no lugar do π, vamos transferir o 3,14, o raio 10 ao quadrado, dividido para 2. Então, 3,14 vezes 10 ao quadrado, no caso 100, dividido para 2. Eu gosto de fazer essa transposição da vírgula, 2 casas decimais do 3,14 foi lá para o 100, certo? Aí eu elimino 2 zeros, fica 314 vezes 1, que vai resultar em 314, que dividido para 2 vai ser 157. Então, como vocês percebem, o círculo está do lado de fora do triângulo. Logo, ele vai ter uma área maior que a área do triângulo. Para a gente tirar só a área cinza,
a gente vai pegar os 157 do círculo menos os 100 do triângulo, ok? Então, a área restante vai ser igual a 57 centímetros ao quadrado. Uma observação nesse tipo de questão é que quando você tiver duas figuras, uma dentro da outra, você vai fazer as duas figuras. No caso, nós temos um triângulo e um semicírculo. Você vai fazer as duas figuras e vai diminuir, ok? No caso da questão anterior, nós tínhamos três figuras juntas, nenhuma dentro da outra. Então, a gente faz as três figuras e soma, ok? Então, vamos ao terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo também é uma típica figura como esse segundo, que a gente tem um círculo dentro de um quadrado e a questão diz assim: a área escura destacada na figura, considerando que o raio da circunferência inscrita no quadrado seja igual a 5 metros, é. Então, no caso aqui, eu vou ter um quadrado do lado de fora, um círculo do lado de dentro, e eu vou ter que calcular as duas medidas e diminuir. Então, vamos lá para a resolução. Então, temos um raio de 5. Então, completando aqui o diâmetro, a gente vai ter 5 mais 5, vamos ter 10, que corresponde também ao lado do quadrado. Então, nós temos 10 do lado do quadrado e temos o 5 do raio do círculo. Temos as informações suficientes para calcular a área. Calculando a área do quadrado, lado vezes lado. 10 vezes 10, que vai resultar em 100 centímetros quadrados, aliás, 100 metros quadrados. A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado, então vai ficar 3,14, que é o valor aproximado do π, vezes 5 elevado ao quadrado, 3,14 vezes 25, que é 5 vezes 5, 5 ao quadrado, vai ficar 3,14 vezes 25, se eu não me engano, dá 78,50. Não me engano não, gente, eu já tinha calculado anteriormente, tá? Então, a área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 25, ok? Então, vai ser aproximadamente 78,50. Estou aí fazendo as devidas continhas. Acredito que todo mundo compreenda como se faz uma multiplicação. Então, 78,50, o resultado da nossa área, e, no caso, a área do círculo deu 78,50 e a área do quadrado deu 100. Então, vou ter que fazer 100 no quadrado menos 78,50. Note que eu acrescento vírgula no 100, porque ele não tem vírgula, e a gente vai fazer uma subtração com vírgulas, onde a gente iguala as vírgulas e vai fazer a subtração. Nesse caso, eu utilizei o método de levar 1, mas quem gosta de fazer pedindo emprestado, fique à vontade. Então, o resultado desse nosso exemplo deu 21,50, certo, gente? Então, a partir desses exemplos, a gente dá uma base de calcular a área de figuras planas, tá certo, gente? Então, obrigado por assistir, um abraço e bons estudos!